Bom dia. Oficialmente, bom dia para inaugurar o nosso curso de peça prática. Sejam muito bem-vindos ao curso. Para alguns, sejam muito bem-vindos ao Damásio. Meu nome é Alberto Gentil de Almeida Pedroso. Eu sou juiz de direito aqui em São Paulo há 10 anos. Sou juiz assessor da Corregedoria há 3 anos. E tenho a responsabilidade de dar a sentença cível. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para me perguntar absolutamente o que vocês quiserem. Pessoal de longe, o Twitter está aí, @Alberto_Gentil. O Facebook é Alberto Gentil de Almeida Pedroso. Dúvidas, angústias, desabafos, aborrecimentos, o que der para ajudar, vocês mandem para mim, a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando. O pessoal de longe vai aos poucos aí se identificando, vai falando de onde está, como é que estão as coisas, se está entendendo, se tem alguma dúvida, para a gente poder ir interagindo e aproveitar ao máximo. Sentença cível, para entender o que a gente vai fazer aqui. Eu brinco e falo assim, não, já começamos com o que tem de mais top, né? Porque assim, brinco o pessoal lá na corregedoria que é juiz cível. São as matérias que você tem uma gama de matérias muito grande. Você tem uma possibilidade de temas enorme. Enorme. E o grande problema da sentença cível está no dispositivo. O dispositivo exige uma técnica muito apurada. Porque a fundamentação, vocês sabem muito mais direito material do que eu. Vocês estudam tudo. Se no Supremo ou no STJ alguém respirar um pouco mais forte, vocês já perguntam se isso já foi para algum informativo. Então, assim, vocês têm direito material muito mais forte do que eu. Mas a sentença é uma peça muito técnica. E eu vou tentar fazer o possível para que a gente possa minimizar alguns erros que são comuns e poder, ao mesmo tempo, ressaltar aquilo que vocês têm de melhor na hora de fazer essa peça. E eu falo isso com que tipo de experiência? Porque aqui no curso, já há algum tempo, eu corrijo todas as sentenças cíveis, tanto do curso regular, que é esse aqui que a gente está fazendo, quanto dos cursos de segunda fase, em que os candidatos que já estão na segunda fase também fazem sentenças cíveis. E eu percebo que as dúvidas são muito parecidas. O que eu vejo aqui de pequenos detalhes que precisam ser arrumados quando a gente está fazendo a peça prática, eu percebo com a mesma semelhança no pessoal que está na segunda fase fazendo a prova de sentença. Então, o que nós vamos tentar fazer nas aulas que a gente tem? Eu vou tentar abordar os principais temas que caem, com uma parte de processo suave e uma parte leve também de direito material, para a gente poder sempre encaixar as sentenças. Lembrando, nós vamos sempre trabalhar no começo das aulas, assim, nas primeiras aulas, melhor dizendo, com o dispositivo, com problemas em que a gente tenha que fazer o dispositivo. Vou ensinar a estrutura de uma sentença e a gente trabalha muito com o dispositivo. Para aí, no final do curso, na aula de arremate, nós vamos fazer o quê? Uma sentença do começo ao fim, juntos. Tá certo? Relatório, fundamentação e o dispositivo. Mas eu preciso que o dispositivo de vocês fique muito, muito suave. Tem que ser automático. E escrevam bastante. Essa é uma coisa que eu sempre vou fazer aqui. Eu sempre vou trazer mais problemas daquilo que a gente vai conseguir abordar. Mas o material fica para vocês. O material já fica disponibilizado antes das aulas. Eu vou trazer, às vezes, alguns acórdãos e também vou pedir para o pessoal do pedagógico disponibilizar para vocês na área do aluno. Então, assim, não vai ser falta de material. E com um número maior de exercícios, façam os exercícios, escrevam. Vamos treinando a mão. E aí? Ah, mas eu vou corrigir todos eles? Não vou. Mas vocês estão com alguma dúvida? Vocês me encontram aqui no curso. Eu tenho algumas turmas de manhã, me encontram no curso pessoal do presencial. O pessoal de longe me chama no Twitter. Manda no Facebook, eu vou ajudando. Sem dúvida nenhuma, é uma peça muito importante. E mais do que isso, o objetivo de vocês é muito importante. Né? É um sonho que eu faço com muito gosto. Para mim é uma honra participar disso.
Sei que alguns vão caminhar pelo Ministério Público, outros vão caminhar na magistratura. Em casa nós temos esse detalhe também, nós temos essa rixa interna na minha casa. Metade da minha família caminha nas trevas, todos do Ministério Público. E a outra metade, iluminada, todos da magistratura. Então em casa nós já temos essa questão assim muito próxima. Mas piada à parte, são duas carreiras fantásticas, fantásticas. E eu tive a oportunidade de conhecer as duas muito de perto. Então, aquilo que eu puder fazer para ajudar, vai ser uma honra, certo? Deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos ter. E como é que funciona essa parte de sentença. O objetivo é óbvio, e ficou claro aqui que ele é totalmente prático, né? Então, com isso eu consigo delimitar bem que nós vamos trabalhar só com a parte técnica da decisão. O direito material eu deixo por conta de vocês no estudo normal. É óbvio que às vezes não tem como eu fazer uma sentença sem abordar alguns temas que são de direito material. E aí a gente vai e aborda aquilo que for necessário. Exemplo, nas ações de uso capião, ação possessória. Não tem como não falar de direito material quanto a requisitos para cumprimento, porque eu preciso dar dicas para vocês conseguirem fazer uma boa sentença. Mas o forte não é o direito material, ele é consequência. E aí eu fiz uma estatística de uma série de sentenças cíveis de segunda fase, uma série de concursos, o que seria o nosso top 5. O que nós temos como 5 temas mais comuns de segunda fase em sentença cível. E eu coloquei para vocês. Responsabilidade civil, disparado, mas disparado é o tema mais cobrado na segunda fase. Em seguida, possessória. Embargos e execução, ação civil pública, uma raridade, e uma ou outra ação de família. Ah, mas e se cair uma ação de cancelamento de doação oficiosa? Ah, mas e se cair uma ação demarcatória? Gente, isso pode acontecer e a gente vai tentar ter sempre estruturas de sentenças padrão para vocês conseguirem encaixar. A partir do momento que vocês aprenderem a fazer o dispositivo, o resto é mole, o resto é tranquilo. Ah, mas pode cair alguma coisa inusitada? Pode, pode. Então quer dizer que eu posso ter uma mistura de, sei lá, um filhote de mico-leão dourado com arara azul? Pode, lógico que pode cair isso na prova. Mas é raro, muito raro. Eu só faço questão aqui de ressaltar essa ideia de responsabilidade civil e esse muito que eu coloquei aqui, por uma questão muito simples. É disparado o tema que mais cai é a responsabilidade civil. Mas disparado, assim, é muito, muito, muito à frente. Eu vou fazer o possível para deixar a minha lousa mais colorida. Eu sei que o pessoal que está assistindo de longe pode ficar mais cansativo, preto e branco. Eu vou tentar fazer o possível para deixar a lousa mais colorida. Para mim, particularmente, é muito difícil. Porque preto e branco sempre, absolutamente sempre, me traz a seleção nacional, que para mim a seleção nacional é o Corinthians. Então, preto e branco sempre é o que eu vou tentar fazer na lousa. Mas de vez em quando, para evitar a depressão de alguns, a gente vai tentando colocar uma corzinha aí. Bom, vamos começar para valer. Eu preciso de vocês que essas dicas iniciais, elas sejam quase que automáticas no início de uma prova. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente for começar uma prova de sentença, vocês vão se perguntar. Qual o pedido do autor? Ele tem uma tutela de urgência para ser apreciada? Quais as defesas apresentadas pelo réu? Existem preliminares apresentadas na defesa? Pedido relativo a alguma coisa? Não, tinha um pedido contraposto, o sumário vai morrer, mas que fosse o sumário. Eu vou fazer até uma outra observação aqui. Cláudio, traz para mim, deixa eu fazer uma nota de rodapé que é a seguinte. Nós estamos num semestre em que, se tudo correr mal, porque bem não vai, porque o novo código ele é muito ruim, mas se tudo correr mal,
em março, o novo CPC entra em vigor. Então, nós temos aí um curso que ele é um pouco híbrido. Por vezes, eu vou falar, olha, o artigo é tal, vai virar tal. Olha, o que a gente sempre teve é isso, vai virar aquilo. Então, eu vou fazer essas ressalvas para a gente poder ir aos poucos entendendo o que nós temos e o que nós teremos. Eu sou um apaixonado pelo sistema processual, desde que ele funcione. E o novo CPC não vai trazer isso, ponto final. O novo CPC não vai trazer celeridade, não vai tornar o processo mais rápido, isso não vai acontecer. É uma ilusão a gente acreditar que isso vai acontecer. Fora que o custo processo, ele é muito alto. Vai ser muito alto com o novo CPC. Isso também é um outro dado importante, que é pouco falado, mas que é real. Então, nós vamos trabalhar CPC, novo CPC, CPC, novo CPC. Né? Sempre com aquilo que a gente tem, mas com um olhar já muito próximo, porque nós vamos ter daqui a algum tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Pedido do autor. E eu vou pedir uma gentileza para vocês quanto a pedido do autor. A primeira coisa que vocês vão fazer, porque esse é um erro grosseiro, esse é um erro grave da sentença. A primeira coisa que vocês vão fazer quando estiverem fazendo uma sentença é anotar do ladinho os pedidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tua sentença deve obrigatoriamente abordar todos os pedidos. Porque senão ela é uma sentença imperfeita. Anotem os pedidos que estão sendo formulados já no cantinho da folha de rascunho, para você não esquecer de abordar nenhum dos pedidos. Na defesa, vocês vão fazer a mesma coisa. Por quê? Porque vocês vão ter que anotar quais são as teses de defesa e a existência de preliminares, questões prejudiciais e assim por diante. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem essa sentença. Ah, mas o que eu analiso primeiro? Preliminares, mérito, questões prejudiciais, como é que é isso? Nós vamos fazer bonitinho. Por isso que eu estou dizendo, depois que tiver o esqueleto, sem fim qualquer tema. Você já sabe como é que faz, sem fim qualquer tema. Tá bom? Então, a defesa você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer um quadro e vai colocar quais são as teses. Eu vou dar uma outra dica, que é a seguinte. Numa prova, possivelmente, eu diria que 99,9%, olha que fantástico, vocês já vão para uma prova sabendo disso. Vocês vão para uma prova de sentença cível, em que 99,9% a ação vai ser procedente. Porque esse é o dispositivo mais difícil. Se a ação for improcedente, é ridículo. Ante o exposto, rejeito o pedido, ou a gente vai ver uma outra forma, ou julgo improcedente a ação, com resolução de mérito na forma do artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ponto. Vai mudar, né? Não vai ser 269, mas tudo bem. Acabou. Sucumbência, resolveu o problema. Então você vai para uma prova de sentença cível sabendo que possivelmente ela é de procedência. Eu estou dizendo que ela é de total procedência? Não. Pode ser que um pedido seja para acolher, outro não. Mas que vai ter pedido para acolher ali, vai. Opa, lógico que vai. Ou uma sentença criminal. Você acha que numa sentença criminal você não vai condenar alguém? Você pode até absolver de um ou outro crime, mas você acha que você não vai condenar alguém? Ué, o examinador quer saber se você sabe aplicar. Dizem, as matérias menores, não sei. Tem um momento da sentença que na aplicação da pena você observa critérios trifásicos, correto? Então, pena base, agravantes, qualificador. Então, você acha que realmente numa sentença criminal não vai ter uma condenação? Para o examinador saber se você sabe fazer isso? É óbvio que vai. Assim como numa sentença cível, é óbvio que vai ter algum pedido que é procedente. E esse é o difícil, é com esse que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. O que mais que eu tenho que ter como perguntas iniciais, mentais na minha cabeça? Quais as provas que foram produzidas? É lógico que esses dados são trazidos pelo examinador. Não dá para você inventar, né? O cara traz 3 dados para você e você fala, não, conforme a prova oral produzida, José Francisco mentiu em audiência após a careação.
O examinador vai falar, esse cara é muito louco, eu não falei nada disso, ele está tirando esses dados da onde? Então, a gente vai ter que se ater às provas que foram indicadas no problema, porque possivelmente elas devem ter alguma relevância para a gente. Outro tema. Esse aqui é complicado. É o seguinte. Vocês vão olhar se há alguma matéria de ordem pública para ser analisada. Certo? Cláudio, pode voltar. Matéria de ordem pública. Legal. Legal. Hoje, nós temos a seguinte dinâmica. Matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício. O juiz analisou, viu que é o caso de reconhecimento da matéria de ordem pública, ele simplesmente reconhece. O novo Código de Processo Civil, no artigo 10, no 9 e no 10 de maneira mais forte, né? No artigo 10 do novo CPC, ele diz o seguinte, que o juiz não pode conhecer de qualquer matéria, inclusive de ofício, sem o contraditório. Sem o contraditório. Por que isso? O que se sustenta com base nisso? Se sustenta que a ideia de obstar, impedir a sentença, né, com o acolhimento de matéria de ordem pública sem contraditório, ela acaba por gerar uma decisão surpresa, né? Então, o princípio da não surpresa deve ser prestigiado. O contraditório, ele é integrativo de um processo mais democrático, né? Elemento integrativo de um processo mais democrático. Então, que ele tem que ser observado. E o juiz não poderia reconhecer matéria de ordem pública de ofício. Isso é super debatido. Isso é super polêmico. Não, polêmico como? Todo lugar que eu vou eu escuto isso e é isso. Então, mas talvez a gente esteja indo em lugares diferentes. Por exemplo, eu falo muito de processo civil, eu dou aula de processo civil lá na Escola Paulista da Magistratura. O que você acha que os meus colegas acham do artigo 10? Eles odeiam o artigo 10, óbvio, odeiam. Né? O processo está pronto para julgamento, aí você fala, manifeste-se o réu, ou manifeste-se o autor, sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição, vírgula, que eu vou reconhecer, porque eu já estou te avisando. Ou não? Porque se o juiz não pode reconhecer de ofício, sem que as partes se manifestem, e foi ele que observou que estava prescrito, ele vai fazer o quê? Segundo a lei, artigo 10, ele vai falar assim, autor, fala o que você acha da prescrição, vírgula, porque depois que você falar, eu vou julgar prescrito, tudo bem? Aí o autor, quando recebe esse despacho, é óbvio que depois dessa vírgula não tem, tá? É só mental. Mental. Aí o autor olha e fala assim, não acredito, ele vai julgar improcedente, reconhecendo a prescrição. Não acredito, vou perder. Ele já sabe que ele vai perder. E o réu, olha lá, o juiz despachou para ele falar da prescrição, vou ganhar. E aí? Não, e aí nada. Todo mundo vai esperar ele falar o que a gente já sabe que ele vai falar, vai voltar para o juiz para fazer aquilo que a gente já sabia que ele vai fazer. E aí? Olha o tempo que se perdeu. Olha o tempo que se perdeu para que isso acontecesse. E numa vara complicada, numa vara difícil, com muitos processos, esse processo vai demorar para ser cumprido, esse processo vai para a publicação, é a petição que vai ser juntada para o juiz dar qual decisão? Aquela que ele talvez tivesse dado meses atrás. Bom, você está dizendo isso para falar o quê? Para falar que vocês vão ouvir em algum momento da vida de vocês, se eu puder antecipar, ajuda, que existe uma preocupação com essa ideia de contraditório, mas também que este contraditório seja útil. A Infam, já ouviram falar da Infam? Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. É Infam. A Infam, ela publicou uma série de enunciados que foram confeccionados num congresso, num encontro de juízes, aproximadamente uns 500 magistrados, sobre o novo CPC. Acho que é legal
vocês darem uma consultadinha, dar aquela gulgada em Infam enunciados, para saber quais foram os enunciados que a Infam acabou por editar. Muitas críticas, né? Os advogados criticaram muitos enunciados da Infam, é verdade, criticaram. Muitos enunciados ali foram criticados porque era uma posição prévia ao novo CPC, porque trariam um viés quase legislativo naquelas ponderações, é verdade. E Alberto, o que você achou dos enunciados? Eu adorei todos eles. Todos eles. Na vara, vou usar todos eles. Ou não, a grande maioria que seja. Mas o que eu quero dizer é, um destes diversos enunciados, em especial os primeiros enunciados que falam desse artigo 10, a gente tem ali uma ideia de contraditório útil trazida nos enunciados da Infam. Com a ideia de, se for útil ao processo, pois o contraditório poderá alterar a convicção do magistrado, então que ele seja proporcionado. Do contrário, que ele não seja, então, prestigiado. Outros enunciados também da Infam trazem uma outra situação, que é a seguinte. Olha, e por que eu estou dizendo tudo isso? Para alimentar vocês com um problema que eu vou passar daqui para frente. Daqui a um minutinho a gente passa um problema para vocês verem como isso pode aparecer na prova. Ou a gente poderia dizer o seguinte, não, se houve oportunidade para que as partes se manifestassem, ainda que ela não tenha falado de um ponto específico, ela pode falar no processo. Ainda que ela não tenha se manifestado sobre aquela situação. Mas o contraditório, ao menos, foi possibilitado. Se ele foi usufruído ou não, não interessa. Com base nisso, também se autorizaria a dispensa do diga-se sobre a prescrição, autorizando o julgamento. Se nada disso convencer vocês, tem dois artigos da lei que eu acho que são interessantes, que é o artigo 4º e o artigo 8º. O artigo 4º estabelece o seguinte, vou deixar vocês com uma certa munição. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, vírgula, incluída a atividade satisfativa. E o artigo 8º estabelece, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ah, tá, entendi. E se eu quiser um pouquinho mais de fundamento para isso que você está falando, Alberto? Tem como? Eu vou falar, opa, lógico que tem. Vou ler para vocês outro artigo que eu acho que vale a pena anotar. O artigo 137 do novo CPC. O artigo 137 estabelece: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, dois pontos. Inciso 2. Velar pela duração razoável do processo. O que eu quero dizer com isso? Olha como pode aparecer na prova de vocês. Eu tenho inicial, eu tenho defesa, e o problema diz que há uma alegação de prescrição na defesa e que, após a apresentação de defesa, o processo veio conclusos para a sentença. Vocês podem ou não acolher a prescrição, ou vocês podem ou não afastar a prescrição. É óbvio que a regra seria afastar. Ou imaginem que, porque o julgamento vai ser de procedência da demanda, possivelmente. Mas imaginem que a prescrição alegada é só sobre um pedaço do pedido. Aí vocês poderiam ficar na dúvida, pô, mas eu vou acolher, o outro não falou nada. Gente, na hora da sentença vocês não vão poder despachar, né? Vocês estão na segunda fase, a prova é sentença. Vem para vocês e vocês falam, ah, não acredito, tem aqui uma prescrição que ninguém falou. Chama o examinador e fala, esse eu vou despachar, dá para trazer o próximo? Isso não tem, é uma sentença. O que eu estou tentando trazer são argumentos para você afastar essa ideia do contraditório. E aí você vai falar
que na aplicação do artigo 4º, com o 8º, com o 139, o juiz tem que zelar pela duração razoável do processo, ou que o contraditório ali não se mostra útil para alteração da convicção. Vocês entenderam que tudo isso que eu acabei de falar para vocês, talvez vocês tenham que usar para afastar uma matéria de ordem pública trazida na defesa sem manifestação da outra parte. Tranquilo? Tá claro? Tô falando muito rápido? Tá muito louco? Não? Tá tranquilo? Vocês estão com uma cara tristinha? É só porque é sábado? É? Vou contar um segredo para vocês. Todas as aulas vão ser no sábado. Vamos ter que dar uma melhorada nesse astral. Entenderam então o problema da ordem pública e o novo CPC? A gente tem o artigo 10, que é um artigo que machuca. Talvez a gente tenha que sair dele, talvez não. Mas acho que dar uma olhada nos enunciados da Infam é bacana. É bacana. Fica aqui um conselho que, na minha opinião, é muito importante, que é, olhem os enunciados da Infam. As pessoas podem gostar, as pessoas podem não gostar, mas eu acho que o candidato não tem o direito de não conhecer. Né? Ah, mas eu passei. Agora eu sou juiz, eu não vou aplicar nenhum deles. E aí? E aí nada, querido, estou muito feliz, vai ser feliz. Você é meu colega agora, tá ótimo. Mas acho que é importante conhecer. Vamos lá. Vamos continuar. Há algum incidente pendente de decisão? Gente, isso é difícil. Mas pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Então, nós vamos ter uma nova roupagem Nós vamos ter uma nova roupagem de CPC que estabelece que uma série de providências por parte do réu são pleiteadas na defesa. Eu acho isso bem bom. Isso é uma sistemática que a gente já tem hoje na 9.099 do juizado, em que a peça de defesa para o réu é a peça em que ele apresenta todas as suas alegações. E como ele apresenta todas as suas alegações, ali ele tem as preliminares, as questões prejudiciais. Ele simplesmente apresenta tudo que ele tem para alegar. Ah, e se ele quiser contrariar o pedido de justiça gratuita, ele pode apresentar na contestação pelo novo CPC? Pode. E se isso não foi decidido, o problema trouxe para a gente, né? Não foi decidido a gratuidade, apesar de impugnada. Você na sentença tem como apreciar isso? Não, você não tem como. Você deve apreciar, deve. Se está pendente o incidente, você tem que julgar. Você vai colocar isso na sua sentença. Todas as pendências de incidente, você tem que apreciar. E aí depois que você fez tudo isso, a gente já fez bastante coisa na sentença, não fez? O que nós vamos fazer? Cuidar de quem tem razão. Você viu, até agora eu não falei quem está certo e quem está errado. Eu afastei preliminares, eu analisei os pedidos, quais eram as provas que eu tinha nos autos, mas até agora eu não falei quem tem razão, quem está certo. Se é o autor, se é o réu, se alguém está certo em parte. Essas perguntas iniciais vocês têm que fazer. Isso é obrigatório para a gente, tá? Bom, sentença. O que a gente encontra na nossa peça chamada sentença? Primeiro, no momento em que eu for preparar o dispositivo, eu preciso estabelecer se é uma sentença com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito. Para eu achar sentenças com julgamento de mérito, hoje 269, sem julgamento hoje 267. Agora, no novo código 487, 485, sentenças com julgamento de mérito e sentença sem julgamento de mérito. Mais do que isso, eu vou precisar indicar o inciso. Qual é o inciso que fundamenta a minha decisão de mérito? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, no 269 dos 5 incisos, nós temos 4 que trazem hipóteses de sentença falsa de mérito, né? Que são aquelas que não atingem o fundo da matéria, mas que resolvem em definitivo a questão, que é o 269, 2, 3, 4, 5.
E qual é a sentença efetivamente de mérito, a sentença puro sangue de mérito? É a do 269.1, que é aquela que fala quem tem razão, quem não tem. Ah, está prescrito. Tá bom, já entendi que faz coisa julgada material. Mas quem tinha razão? Ah, não me interessa, está prescrito. Reconhecimento do pedido. Ah, mas estava certo ou estava errado? Não sei, já reconheceu. Então, são sentenças falsas de mérito. Só no 269.1 é que eu tenho uma sentença pura de mérito. O que mais? É o caso de aplicação do artigo 475J, ou, na sua referência ao novo CPC, o artigo 523 do novo Código. Nossa, mas quando que vai ser a aplicação disso daí? Ué, quando eu estiver falando de pagamento, não é isso? O cumprimento da obrigação autorizará a imposição do 475J, certo? Então a gente tem que analisar se é o caso de aplicação do 475J. É o caso de reexame necessário, o artigo 475, que será o nosso artigo 496. O próprio instituto do reexame necessário ele já é muito contestado, né? Por que o instituto do reexame necessário é muito contestado? Por uma questão muito simples. O que se sustenta? Fala assim, mas espera aí, o juiz não é o mesmo? É o mesmo. Mas se ele diz que o Estado está certo e julga improcedente a ação, você confia 100% na decisão dele? Não, confio. Mas e se ele condena o Estado? Ah, não, então é melhor um reexame necessário, que ele pode ter errado, né? Mas não é a mesma pessoa? Então quer dizer que se ele julga contra o Estado, você entende que tem que ter reexame necessário. E se ele julga a favor? Ah, então ele está certo, não precisa. Se o outro não recorrer, então está certo. Então, como é que é? 2 pesos, 2 medidas? É a mesma pessoa que julgou. Mesma pessoa. Julgou 10 vezes a favor do Estado. Ah, não, então, sua parte não recorreu, tá vendo? Justo. Ele julgou uma vez contra o Estado. Ah, o quê? Não teve recurso? Reexame necessário. Não teve reexame necessário? Não transita em julgado enquanto não for realizado o reexame necessário. Mas não interessa se a gente acha bom ou ruim. Só estou dando aqui uma posição crítica da jurisprudência, da doutrina, mas a aplicação para a nossa prova do 475 ou do 496 é indispensável. Você tem que olhar se é o caso, uma condenação acima de 60 salários mínimos. Tem que ter reexame necessário. Então, independente de qualquer coisa, quando acabar a sentença, decisão sujeita ao reexame necessário. Temos que fazer essa observação. Nós temos que mostrar para o examinador que a gente sabe o que que deve ser feito. Tá bom? Outra coisa que eu vou falar, ela pode parecer prática, mas sabe como é que é, né? A gente encontra cada pessoa nessa vida e que é bom a gente dar um... Se vocês concordam ou não com algumas coisas, a sentença, digo isso, seja como juiz ou como candidato, não é o lugar do desabafo. Então, honorários advocatícios, de 10% a 20%. Nossa, mas eu acho absurdo, é demais. Não fez nada, 10%. Condeno o demandado ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, vírgula, que desde já deixo consignado, que acho um absurdo, o advogado não fez nada, uma barbaridade ele ganhar tudo isso. Não é o lugar para isso. Reexame necessário. O que você tem que fazer na sentença? Decisão, sentença sujeita ao reexame necessário. Ponto. Vírgula, que acha um absurdo, ilegal, inconstitucional. Não é o lugar para isso. Não é o lugar para isso. Tá? E aí eu já aproveito para falar de outra coisa. Aqui a gente vai desenvolver uma outra preocupação. Eu preciso que vocês façam uma coisa aqui nas minhas aulas. Vocês julguem. Olha que fantástico. Vocês decidam. A linguagem tem que ser diferente. A formação do texto, a ideia tem que ser desenvolvida de outra forma. Aqui a gente não pede, aqui a gente não solicita, aqui a gente não requer nada. Olha que fantástico. A gente entra na sala com a toga no ombro e arrebenta. Aqui vocês têm que decidir. Então eu rejeito tal coisa, eu indefiro a outra coisa, eu julgo não sei o quê. Olha aqui, vocês têm que fazer isso. Por quê? Porque é o que imagino que o juiz faz.
Eu não estou dizendo que você precisa ser arrogante na forma. Eu já estou falando de escrita. Mas você precisa ser incisivo. Olha, não dá para ser isso porque é aquilo. Ponto. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar também. Há alguma providência a ser tomada? Ofícios. Eu preciso expedir ofício para algum lugar? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha que... Expressa-se um mandado de averbação. Era uma ação... É que não vai ter uma ação de homologação de divórcio, mas que seja litigioso. Vai lá. Vai voltar a usar o nome de solteira. Você vai ter que expedir alguma coisa? Tipo um mandado de averbação para o registro civil, talvez? Tinha uma negativação indevida pendente, Alberto. Uma negativação indevida pendente. E eu estou declarando inexigível a dívida. E cancelando a negativação. Ou protesto, que seja, tanto faz. Vocês acham que é bacana eu mandar um ofício para falar tabelionato de protesto? Está cancelado o protesto. Ou, sei lá, mandar para o Serasa, para o SCPC. Ou seja, eu preciso de alguma providência? Talvez eu precise. Eu vou ter que identificar isso no meu processo e vou ter que constar isso nas providências. Isso vai constar no meu dispositivo para baixo. Percebe como o dispositivo, para a gente, é o mais chatinho? O direito material ele é ridículo nessa parte. Exemplo. O autor nega a existência de uma relação jurídica, como a empresa de telefonia. Por outro lado, teve negativado o seu nome por uma dívida que ele não reconhece. Ele não tem... Você inverte o ônus da prova, porque é plausível, ele não tem realmente relação jurídica nenhuma em princípio. A negativação é única na consulta ao Serasa. A defesa do réu ela é genérica, ela serve para qualquer coisa, também não rebate a tese inicial. Invertido o ônus da prova, a relação de consumo, você fala, de fato, declara inexigível. Como houve o apontamento, presunção de dano moral, fixa a indenização. Isso é fácil, já entendi, isso é bobo. E o dispositivo? No dispositivo você vai ter um item para declarar inexigível, o outro item para condenar, e vai ter que fazer mais o quê? Vai ter que comunicar o protesto, o Serasa, ou sei lá o quê, que você deu uma decisão e que essa decisão declarou inexigível a dívida. Ok? Só curiosidade, eu sempre coloco telefonia e tal. Eu fui agora, há poucos dias, no shopping, acertar um negócio de chip pro iPad, não sei o quê. E aí o cara falou, você tem que assinar um documento aqui, né, do chip. Aí tá bom. Aí ele me deu um iPad para assinar. Fazia muito tempo, eu acho que eu não ia. Deve ser comum isso, mas eu não sabia. Aí eu assinei, aí ele falou, você não vai ler? Aí eu falei, não. Ele falou, mesmo? Você confia assim tanto na empresa X? Eu falei, não confio nada na empresa X. Mas é um contrato de adesão, pouco importa se eu concordo ou discordo. Tipo, ou assino ou não tem negócio. E se tiver alguma ilegalidade? Depois eu tenho que entrar com uma ação judicial para discutir. Então, não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas eu achei incrível porque deu 5 minutos eu recebi por e-mail aqueles contratos que eu assinei. Aí eu não aguentei. Acabei batendo o olho lá e vi que tinha lá umas 2, 3 ali, ilegalidades, um abuso para cá e tal. Aí a gente torce para não dar nada errado, mas eu achei fantástico, porque antigamente não tinha isso. A pessoa liga para você e fala, não, eu quero te oferecer uma melhoria no seu plano. Você fala, tá. E aí? Não, são 68 mil minutos de não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o que. Você fala, ótimo. Você me manda por e-mail o contrato? Como assim por e-mail? Você não acredita em mim? O cara ficou ofendido. Assim, como é que eu... Você vai me mandar a gravação, então, de um contrato verbal? É engraçado isso, né? A gente tem essa dificuldade em se comprometer juridicamente, né? Mas tudo bem. Não tem nada a ver, é só um desabafo. O que mais eu tenho que falar? Regime de juros, correção e honorários. Isso aqui a gente vai ter que observar muito na sentença, muito. Eu vou falar de pedidos e esses são pedidos implícitos. Ou seja, o problema talvez nem traga essas informações para mim. E aí? Eu decido isso? Decido. Eu decido sim. Então, às vezes o problema não vai trazer para mim dados a respeito de
pedido de condenação em juros, correção monetária, honorários. Imaginem que tem uma prova pericial no nosso problema. Tem uma prova pericial. E o problema cita isso. Eu tenho que condenar alguém ao pagamento da prova pericial? O que vocês acham? Tenho, né? Alguém vai pagar. Quem? Não sei, isso aqui é o juiz, decide aí. Mas não tinha pedido. Então vocês têm que tomar cuidado, porque eu vou querer que vocês façam o seguinte. Vocês vão anotar na prova de vocês quais são os pedidos do autor. Ai, mas eu fico nervoso. Então, a gente faz o seguinte. Antes de você ler o problema, você abre a prova e coloca pedidos implícitos. Não posso esquecer. Animal. E aí coloca juros, correção. Os pedidos implícitos você vai ter que colocar. Porque independente do que estiver escrito naquele problema, não me interessa o que está escrito naquele problema, os pedidos implícitos você vai ter que analisar. Ok? Então tá bom. Gratuidade. A gratuidade deferida ou pedido pendente? Ou, na contestação, tem um pedido de revogação da gratuidade? A gente vai ter que analisar na sentença também. Se é o caso de manter, ou de conceder, ou de revogar. Ok? Fácil? Tranquilo até aqui? Eu sei que hoje a aula fica mais pesadinha, mas porque eu tenho que dar uma estrutura mínima para a gente começar a desenvolver. Elementos da sentença. Vamos trabalhar um pouquinho com os elementos da sentença. Qual é o primeiro elemento da sentença? É tudo que o juiz mais ama na vida. Ama. Ele é louco por isso. Relatório. É a parte mais inútil de toda a sentença. Relatório. A primeira pergunta que nós vamos fazer sobre relatório é: ele é indispensável ou ele depende da prova? Quando eu digo depende da prova, depende do concurso, né? Como elemento da sentença segundo a lei, ele é indispensável sob pena de nulidade. Certo? Agora, Alberto, para minha prova, ele é indispensável? Eu tenho que fazer relatório? E qual é a resposta que eu vou dar para vocês? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Essa é uma coisa que vocês vão ter que olhar no dia da prova. Tem concurso que exige o relatório. Tem concurso que não exige o relatório. Eu digo isso porque qual é um erro muito comum que vocês podem cometer? A prova exige o relatório. E aí vocês vão e fazem um relatório enorme. Aí a sentença de vocês, fica cabeçuda. Fica cabeçuda. A sentença de vocês parece um Minions. Você tem um relatório gigante e o resto, corpinho pequeno, perninha pequena, é a fundamentação dispositiva. Por quê? Porque vocês gastaram um pedação do espaço que vocês tinham para fazer o relatório. Eu vou hoje ensinar vocês a fazer um relatório que vocês vão serve para absolutamente qualquer coisa e a gente gasta 3 parágrafos. Eu dito para vocês. SOS relatório. E aí vocês usam para qualquer prova. Mas eu quero que vocês se preocupem com isso. Não dá para o relatório ser enorme e vocês ficarem com pouco espaço para fundamentação e dispositivo. Onde se ganha o examinador? Na fundamentação e no dispositivo. Ah, mas ele exigiu o relatório. Então vocês têm que ter, porque a sentença de vocês é nula. Não é o que eu acho, é o que a lei diz. Mas nós temos que ter, então, o cumprimento de todos esses 3 elementos de maneira satisfatória. Tá bom? Eu coloco vistos ou vistos e etc. Que é outra coisa que, às vezes, eu recebo de pergunta. Alberto, como é que eu coloco assim? Eu coloco vistos, ponto. Na hora que eu vou começar a sentença, né? Vistos. Relatório, fundamentação, dispositivo. Ou não, eu coloco vistos, etc. E aí. Vocês prestam concurso para serem juízes substitutos. Vocês prestam concurso para ser juiz suba. Juiz suba é o que vocês prestam concurso, substituto.
E acreditem, ainda que vocês tirem dúvida com as outras pessoas que estão ali do lado, quem viu o processo? Juridicamente. Só vocês. Então vocês vão usar o que na sentença? Só vistos. Por quem? Por mim. Ah, mas então quando que eu vejo vistos, etc? Vocês acabam vendo muito isso aonde? Em acórdão. Porque você viu, como relator, o processo é encaminhado ao revisor, que também vê o processo. E aí o processo é encaminhado à mesa. Por isso esse vistos e etc. Porque existem outras pessoas envolvidas nisso. Mas na sentença, para vocês, como só tem vocês, mas sou eu e Deus, porque eu não confio em nada que eu decido. Tudo bem, mas Deus não assina com você vistos, ponto. Visto por quem? Por mim, juiz. E esse vistos tem a ideia de vi o que ficou para trás. E o que ficou para trás? Tudo, inicial, defesa, provas, alegações finais, blá, 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 blá. Vistos. Então, vistos isso, passo a decisão. Vistos isso, vamos ao encerramento do processo. Fácil, tranquilo? Então, já tira aí uma angústia de vocês. Vamos parar um segundinho aí por causa do tempo, a gente já volta. Né? Voltamos em um minutinho, Cláudio?